Resumo do som. Shows ao redor do mundo, aparições em programas de TV, discos lançados e um contrato com uma gravadora. O sonho de todo músico. Em 1979, o grupo The Tourists tinha tudo isso. Mas em 1980, o cantor e guitarrista Pete Combs, o baixista Eddie Chin e o baterista Jim Toomey, além do casal Dave Stewart e a cantora Annie Lennox, decidiram terminar com a banda, motivados, ou melhor dizendo, desmotivados por problemas pessoais e empresariais. Também não ajudou o fato de Pete Combs ter problemas com álcool, que acabaram levando a uma cirrose que lhe tirou a vida em 1997. Mas foi durante a turnê australiana que os Tourists fizeram em 1980 que aconteceu algo que mudaria os rumos musicais de Dave Stewart. Ele teve contato com um sintetizador Wasp da EDP em um quarto de hotel na cidade de Wagga Wagga, e em poucos minutos ele conseguiu programar uma sequência musical, uma pequena amostra do que ele seria capaz de fazer em apenas 2 anos. Dave Stewart e Annie Lennox também não viviam um bom momento. Juntos há 4 anos, o casal também decidiu terminar seu relacionamento amoroso. Mas, estranhamente, resolveram continuar morando no mesmo apartamento e desenvolver o relacionamento artístico. Durante todo o tempo em que estiveram no The Tourists, eles nunca haviam composto nenhuma música juntos. E havia uma outra motivação. O contrato que eles tinham com a RCA previa o lançamento de 3 álbuns, e o grupo acabou antes de começar os trabalhos para o 3º e último álbum. E é claro, a situação financeira deles não era das melhores, e eles precisavam manter o contrato com a gravadora. Dave e Annie chamaram alguns conhecidos para formar um novo grupo, mas decidiram que não usariam o mesmo nome. Annie se lembrou de uma palavra que havia visto na escola, Eurythmy, nome do movimento criado por Rudolf Steiner, o fundador da escola Waldorf, e sua esposa Marie, para descrever a arte do movimento que combina fala e música para criar uma performance expressiva. Ela mudou o final da palavra e assim nascia o Eurythmics. Esse primeiro álbum do grupo, ou o último álbum do The Tourists, dependendo do ponto de vista, ainda trazia a mesma sonoridade new wave pop e passou despercebido nas paradas. Dave e Annie resolveram trabalhar como dupla, mas nem mesmo eles sabiam se isso seria possível. Aproveitando uma viagem que Annie fez para a Escócia para visitar seus pais, Dave se dedicou a continuar seus experimentos com aquele mesmo Wasp, em combinação com um sequenciador, uma bateria eletrônica e um Porta Studio TIC 144, que era um gravador portátil capaz de gravar várias faixas de áudio em uma única fita cassete. Ele também aproveitou para ter umas aulas sobre gravação digital com 2 alemães visionários, Conny Plank, produtor que havia trabalhado com o Kraftwerk, e Holger Tsukai, um dos pioneiros do sampling. E em poucos dias, Dave já havia dominado a tecnologia a ponto de aperfeiçoar algumas ideias iniciais que acabaram virando músicas que seriam incluídas no primeiro álbum dos Eurythmics, The Tourists, nas faixas Take Me to Your Heart e She's Invisible Now. Animado com as possibilidades dos sintetizadores e baterias eletrônicas, Dave decidiu montar um estúdio em parceria com um amigo, Adam Williams, baixista da banda de ska Selector. Mas eles precisavam de uma grana que eles não tinham. Então David e Annie foram até um banco para pedir um empréstimo e conseguiram cerca de 17 mil libras em valores atualizados que foram gastos em equipamentos usados e baratinhos. Mas a maior parte desse dinheiro foi gasto na aquisição de um item que tem tudo a ver com a história de hoje. Um computador que funcionava como bateria eletrônica, batizado de MKL Movement Systems MCS Percussion Computer. A invenção era tão recente que Dave teve que dormir na casa dos criadores enquanto eles finalizavam o protótipo.
Diferente das baterias eletrônicas disponíveis na época, o MKL tinha um monitor de computador onde era possível visualizar as batidas, o andamento, o compasso, o tempo, etc. Coisas que só seriam popularizadas com o surgimento das estações de trabalho de áudio digital para computadores nos anos 90. E foi nesse protótipo que surgiu a primeira batida da música Sweet Dreams Are Made of This. E foi uma batida que surgiu por conta de um erro. Ao mexer em um botão para o lado errado, Dave Stewart achou um som de bateria seco, porém cheio, que imediatamente chamou sua atenção e que, com o acréscimo de um bumbo, virou a base da batida que todos conhecem. Annie Lennox, que até aquele momento estava deitada no chão, reclamando da vida e pensando em largar tudo para trabalhar em um emprego normal, se levantou assim que ouviu o que o Dave estava criando. Ela ligou um sintetizador Kurzweil, que era emprestado, e começou a tocar alguns acordes tentando encaixar algo na melodia. Por coincidência, o timbre que estava programado harmonizou de forma perfeita com a batida que o Dave criou em seguida, com um Roland SH-101. E assim, com apenas 3 ideias tocadas em sintetizadores diferentes, nascia Sweet Dreams Are Made of This, mas que ainda precisava de alguns ajustes antes de chegar à versão que nós conhecemos. Poucos dias depois desses acontecimentos, Dave e Annie foram obrigados a sair do seu estúdio e se mudar para outra casa. Na verdade, uma igreja desativada que havia sido comprada por 2 amigos que trabalhavam com animações e que permitiram que Dave e Annie usassem como estúdio de graça. Eles escolheram um pequeno vestiário no primeiro andar que logo ficou apertado com todo o equipamento levado para lá. Neste ponto, a falta de dinheiro foi um ponto positivo. Primeiro, porque impedia que eles simplesmente saíssem comprando todos os sintetizadores disponíveis no mercado. Segundo, porque os obrigou a superar a falta de recursos com criatividade, buscando sonoridades novas, criando samples de áudio com garrafas vazias, pedaços de madeira e tudo o que pudesse gerar sons interessantes para serem usados nas gravações. Isso possibilitou que os Eurythmics encontrassem uma sonoridade única, uma identidade sonora só deles. Os vocais de Annie Lennox, por exemplo, foram gravados com um microfone Beyer, que geralmente era usado para gravar os pratos de bateria nos estúdios. É como dizem, a necessidade é a mãe das invenções. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Até aquele momento, Sweet Dreams era uma música que era praticamente um grande refrão, com uma letra escrita por Annie Lennox que combinava com a melodia sombria. Ela era uma observação sobre a desilusão resultante do fracasso na incessante busca de algo que nos traga felicidade. Mas Dave achava que a música precisava também ter um lado mais otimista e sugeriu o trecho com as frases de incentivo, pedindo que as pessoas levantassem a cabeça e continuassem tentando. Hold your head up, keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up. Com a mixagem final combinando todos esses elementos, Sweet Dreams não agradou os executivos da gravadora, que simplesmente não entendiam aquela música estranha. E o visual andrógeno de Annie Lennox só colaborava para deixá-los ainda mais confusos. Lançada em 4 de janeiro de 1983 como parte do álbum de mesmo nome, Sweet Dreams Are Made of This entrou no top 10 por toda a Europa e América do Norte, incluindo o primeiro lugar nos Estados Unidos, Canadá e França. Ela alcançou o 2º lugar no Reino Unido e só não chegou ao topo por causa de Total Eclipse of the Heart da Bonnie Tyler. Até hoje, ela permanece como um pilar dos salões de dança e até mesmo na programação das rádios.
A música também inspirou muita gente a gravar em estúdios caseiros, incentivando músicos aspirantes a descobrir que era possível isso com aquela nova tecnologia de sintetizadores e aparelhos eletrônicos que estavam se tornando cada vez mais disponíveis no mercado. Sweet Dreams Are Made of This já ganhou 248 versões de diferentes artistas nos mais variados gêneros musicais. É uma daquelas raras músicas onde cada elemento se encaixa de forma perfeita. Letra, melodia, acordes, arranjo, produção, efeitos sonoros, estrutura da música, vocal principal, levada da bateria, as harmonias, tudo funcionando em conjunto como as engrenagens de um relógio. Os Eurythmics venderam mais de 75 milhões de discos em todo o mundo e ganharam prêmios como o MTV Video Music Award de Melhor Artista Revelação em 1984, o Grammy Award de Melhor Performance de Rock por uma dupla ou grupo em 1987 e o Brit Award por contribuição excepcional a uma música em 1999. Eles entraram no UK Music Hall of Fame em 2005, no Songwriters Hall of Fame em 2020 e no Rock and Roll Hall of Fame em 2022. Tudo isso porque resolveram experimentar as novas tecnologias que estavam surgindo no começo dos anos 80. Eu sou o Xi. Obrigado por ouvir mais uma edição do Resumo do Som, que volta no final do mês que vem com outra história de um outro sucesso dos anos 80. A gente se vê. Até lá. Resumo do Som. As histórias por trás dos sucessos dos anos 80.